Deus abençoe você. Alegria de te receber nessa noite. Espero, depois de terminar o culto, pelo menos te cumprimentar, falar assim, que Deus esteja te abençoando. Alegria de poder te receber aqui. Bom, como nós estamos falando sobre família, eu queria que nós estivéssemos curvando nossa cabeça mais uma vez. Eu queria orar pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua vida conjugal, pelo seu relacionamento com seus pais, com seus tios, seus avós, seja com quem for na sua casa. Eu queria orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, de poder apresentar a nossa família, a nossa vida, os nossos filhos, nossos avós, os nossos tios, nosso marido, esposa, Deus, nas tuas mãos. É isso que nós precisamos, porque sem o Senhor na condução da nossa vida, nós estamos perdidos. Nós vamos fazer besteiras, ó Deus. Mas cuide da gente, cuide de cada família que está aqui. Estenda a tua mão, esteja agindo, trazendo um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de renovo, Deus. Se houver necessidade de perdão, que isso seja real, Pai, nos relacionamentos, dentro de casa. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Bom, como os irmãos os presentes estão percebendo, nós estamos nessa série falando sobre a família na mira. Domingo passado eu falei sobre um valor de família que está muito em mira, essa ideia de casar para sempre, né? Até que a morte os separe, né? Nossa sociedade tem jogado contra esse princípio, facilitando vários meios para que às vezes o casal não consiga chegar e permanecer juntos até que a morte os separe. Hoje eu quero falar um pouco mais com você, mas hoje a conversa vai ser um pouco diferente. Vai ser uma conversa hoje com o marido e com a esposa, marido líder e a esposa submissa. Nós vivemos numa inversão de valores, uma inversão de papéis dentro da casa. Os maridos já não estão mais liderando as suas esposas, nem a sua casa, e nem as esposas, muito menos, estão se sujeitando a eles. O que nós vemos muitas vezes é uma inversão nesse papel. O que nós vemos são, às vezes, mulheres mandonas e os maridos subservientes a elas. O que nós encontramos muitas vezes são maridos extremamente ausentes e apáticos, extremamente indiferentes na responsabilidade que Deus colocou para eles. Maridos muitas vezes ausentes, esposas muitas vezes excedendo o papel a qual ele exerce. Então a gente percebe que esse é um dos valores extremamente atacados na nossa sociedade, e eu quero pensar com você onde é que isso tudo começou e como é que é a resposta para isso. Nós vivemos um tempo de uma mudança cultural muito grande, nós vivemos um processo muito grande de transformação, como nunca se viu em todos os tempos, né? As transformações hoje, há tempos atrás, as transformações demoravam 100, 200 anos para haver uma mudança. Hoje as transformações acontecem em termos de 10 anos, 5 anos, 3 anos. O mundo está virando, principalmente por causa da tecnologia, de uma forma muito rápida, né? Aqui eu mostrei uma foto que eu vi de um grupo de adolescentes visitando um museu. E ali estava no fundo uma foto. Ninguém estava se importando com a foto. Os meninos estavam todo mundo conectado na internet, estavam conversando com outro com o celular. Ninguém dando muito assunto para aquilo que eles foram chamados para ver no museu. E para mostrar um pouco mais, essa foto aqui, a diferença em 2005, na eleição do Papa em 2005 e a eleição do Papa em 2013. Olha a diferença. É uma grande diferença, né? Todo mundo aqui tirando uma foto, no ano 2005 isso não acontecia. E é interessante que, quando a gente olha essas mudanças, a gente começa a perceber o seguinte: há tempos atrás, talvez você exercer o papel de marido, o papel de esposa, era muito simples, era muito fácil, não tinha muita novidade, as coisas eram muito bem definidas. O homem casado era aquele homem que ele sabia que deveria prover os meios da sua família, o sustento dentro da sua casa. Ele era responsável para estabelecer uma certa ordem dentro da família. Ele sabia que Deus o havia colocado como cabeça do lar, como chefe do lar. Normalmente as esposas, elas se dedicavam ao cuidado dos filhos, ao cuidado das famílias, elas se dedicavam à educação dos filhos. Os papéis estavam bem claros há tempos atrás. Só que o tempo mudou e as coisas não andam bem assim como nós
percebemos, dentro da casa havia tarefas bem definidas e bem claras, mas a gente vem vivendo mudanças desde o século XIX, mudanças que têm afetado sim a família, mudanças grandes que têm afetado, e principalmente essa inversão de papéis dentro da casa. Só para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, do século XX, nós tivemos a famosa Revolução Industrial. Até o século XIX, século XX, tudo que era produzido era feito dentro de casa e para a casa. Para se ter uma ideia, em 1885, nos Estados Unidos, 90% dos bens consumidos e produzidos eram consumidos e produzidos dentro de casa. As famílias elas tinham uma estrutura um pouco mais rural, mas de 1915 para frente isso se inverteu totalmente. 80% dos bens produzidos dentro da casa, eles eram consumidos do lado de fora da casa. E aí o que acontece em 1929, 1919, a Primeira Guerra Mundial acontece, e aí a gente percebe que a população masculina ele é obrigado a ir para a guerra, e muitos homens morrem na guerra. Isso faz com que as mulheres agora, elas tenham que ir para a fábrica, elas têm que ir trabalhar, porque os homens estão morrendo na guerra. As mulheres agora são obrigadas a trabalhar para fora de casa, porque senão não teria mão de obra. E as mulheres agora, elas têm que ir para as fábricas e trabalhar. Isso trouxe uma forte mudança na estrutura da família, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, do ano 50 ao ano 60, nós tivemos fortes mudanças culturais, revoluções culturais, principalmente no nosso continente. A revolução do movimento hippie, quando as mulheres elas foram para as ruas protestar contra a guerra, elas foram para as ruas protestar contra o rigor de uma cultura extremamente repressora, e elas foram para as ruas com uma apologia: faça amor, não faça guerra. A proposta delas era um amor livre, era um sexo sem compromisso, era um sexo sem vínculos algum. E esse cenário pingou na década de 70, na década de 60, onde muitos experimentaram o movimento hippie, que pegou o mundo todo. Talvez você não sabe que aqueles caras que viveram na década de 60 como hippie, eles perceberam que aquele negócio não ia dar nada. Sabe o que eles fizeram? Se tornaram os maiores investidores na Bolsa de Valores em Nova York. Abandonaram aquilo e se tornaram os caras mais ricos de todos os tempos. Falaram assim: o quê? Esse negócio de ficar rico na Rússia não vai dar em nada. Mas essas mudanças, elas afetaram a maneira como a família convivia, e principalmente os papéis que eram muito claros do marido e da esposa. Paralelo a isso, surge um pouco à frente a revolução feminista. As mulheres vão para as ruas, elas queimam seus sutiãs, surgem as pílulas anticoncepcionais, e agora não é mais um privilégio das mulheres manterem relações sexuais sem responsabilidade, sem que caia sobre os homens. E os homens agora, eles não tinham mais que carregar uma gravidez por 9 meses, e se torna uma vergonha pública e social. A gente percebe essas mudanças acontecendo ao longo da caminhada. Por causa da pílula anticoncepcional, as mulheres agora se sentem mais livres para entrar no mundo e fazer o que bem quer. Isso tudo afeta a família. Isso tudo nós estamos só colhendo pensamentos desse tempo. Para a gente caminhar um pouco mais, no final do século XIX, não do século XX, melhor dizendo, surge Freud. E as mulheres, como elas agora, elas estão tendo que cuidar, fazer o papel, mudar um pouquinho o seu cenário, elas agora vão ter que fazer terapia. É um fato novo. As mulheres, em virtude da sua condição, porque elas foram à luta, elas vão fazer análise agora. Uma psicanálise, elas foram tentar resolver os seus próprios problemas. O grande problema disso tudo é que os homens ficaram assistindo tudo isso acontecer. Eu tentei tirar essa foto melhor um pouquinho, o cara sentado, o controle na mão, a bola do lado, um copo de cerveja na frente, ele mudando de canal. Isso tudo, na verdade, fez com que os homens ficassem só assistindo. Enquanto antes os homens tinham um papel muito claro, o marido tinha um papel claro dentro de casa, bem definido, a sua posição bem clara dentro da sociedade, dentro da família. De repente, década de 80, década de 90, essa mulher agora se torna muito mais bem resolvida emocionalmente, psicologicamente.
ela entra no mercado e ela começa a ganhar mais do que os homens, ela começa a alcançar mais espaço do que os homens, ela passa a exigir direitos que antes ela não fazia, ela passa a exigir agora igualdade de tratamento, principalmente nos seus relacionamentos. Ela passa a ser mais exigente nos seus níveis de satisfação como pessoa e como mulher, no campo da sexualidade, no campo dos relacionamentos afetivos. E aí, meus irmãos, o que acontece? Isso traz uma crise enorme, sobretudo sobre os homens, principalmente sobre os homens. O que vai acontecer é que o homem fica perdido em relação à sua própria identidade. Ele não sabe bem o que fazer. Como é que eu lido com uma situação como essa, com uma mulher tão resolvida como essa, está fazendo análise, está buscando mercado de trabalho. Uma vez eu aconselhei um casal há muito tempo atrás, e o cara falou assim: rapaz, se eu largar minha mulher não vai dar em nada. Você está enganado com as mulheres. Você está enganado. Se a mulher vai trabalhar, vai criar seus filhos, você vai ver. Você está enganado, cara. Porque as mulheres vão ser seus filhos. Isso tudo cria uma crise, principalmente nos homens. Eles não conseguem mais lidar com essa mulher forte, resolvida, financeiramente competente, ganhando bem, disputando espaço junto com os homens. E aí o resultado disso tudo trouxe uma certa insegurança para os homens, uma certa dificuldade. É claro que isso também trouxe muitos problemas para as mulheres, muitas crises, principalmente. E aí a geração de hoje é uma geração que quer dizer o seguinte: não é a mulher no sentido de competir com o homem, é a mulher ser parecida com o homem. E a mulher começa agora a adquirir enfermidades que antes pertenciam só aos homens. Problemas no seu próprio ser, na sua própria saúde, porque ela quer ser como homem. A grande questão é que nós, homens, nós nos sentimos profundamente intimidados. E muitas vezes nós não sabemos nem mais o que fazer. Nós nem sabemos mais o que as esposas esperam de nós. O grande problema é esse. Às vezes a gente tenta fazer de tudo e mesmo assim a gente não consegue chegar lá. Por causa que a gente também está confuso na nossa própria identidade. Às vezes as mulheres, elas querem um homem forte, mas um cara decidido. Elas querem um homem decidido, porém um homem sensível. Ela quer um homem totalmente desleixado, barba por fazer, mas um cara vaidoso por outro lado. Então a gente percebe esse mar de confusão. Isso cria uma expectativa muito grande para os casamentos, para as famílias, uma irrealidade brutal. Isso gera, por um lado, infinidade de frustrações, seja para os homens, seja para as mulheres, porque eles estão tentando identificar quais são os seus papéis dentro de casa, para que eles possam exercer o seu papel. E a grande pergunta é: qual que é o meu papel dentro da minha casa? Se no passado os homens e as mulheres, eles eram relativamente claros os papéis, principalmente dentro da família, nós não podemos mais falar sobre isso. Ninguém sabe exatamente o que se espera de um homem e de uma mulher dentro do casamento. É lógico, isso gera muitas dificuldades, isso gera muitos problemas, isso gera muitos conflitos. E aí eu quero pensar com você que há 2000 anos atrás a realidade não era muito diferente. E aí o apóstolo Paulo, percebendo essa realidade, ele escreve uma carta aos Efésios, para tratar dessa questão. Queria que você lesse comigo Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao versículo número 23, para a gente pensar um pouco sobre esse texto. Eu vou ler o versículo ímpar e você vai ler o par até o final. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem marca, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A grande questão que Paulo levanta nesse texto é uma palavrinha que ele diz o seguinte: ele diz, o marido é o cabeça da mulher. O que será que Paulo quer dizer com o marido sendo o cabeça? O que significa para nós hoje, dentro de um relacionamento conjugal, o homem ser o cabeça da sua esposa? Quais são as imagens que isso traz para nós, as implicações disso dentro de um relacionamento conjugal? O que significa para mim e para você nós sermos cabeça da nossa esposa? Paulo inicia esse texto dizendo que nós precisamos, versículo 21, primeira coisa, nos sujeitarmos aos outros. É tão interessante porque a gente lê o versículo 22, começa com os homens, mas Paulo já está dizendo que um precisa se sujeitar ao outro. Porque não havia isso na igreja cristã. Ele já começa cortando por baixo. O que ele vai apontar são papéis dentro da casa que cada um tem que exercer. Ele não está lutando aqui, nós vamos ver, com a ideia de superioridade. Porque ele já fala que cada um tem que se sujeitar um ao outro. Ele já começa no versículo 21. Mas a grande pergunta é, o que significa para os homens essa função desse papel dele ser cabeça e a esposa se submeter a ele? Eu já falei com os irmãos que essa palavra submissão hoje é muito problemática, porque as pessoas ainda não entendem muita coisa. Elas não entendem o que eu vou falar aqui, principalmente a questão da pessoa do Senhor Jesus. A grande pergunta que às vezes a gente fala sobre as mulheres serem submissas é a questão seguinte: como é que a gente pode fazer com uma mulher que ela se submeteu a vida toda a um homem, um cara fraco, um cara confuso, desorientado, inseguro, que depois de muitos anos, sem perceber, estragou a sua vida nas mãos de um cara que não acrescentou em nada à sua pessoa, não trouxe nenhum tipo de grandeza à vida da sua pessoa? Como é que alguém pode se submeter a um cara assim? Será que é isso que Deus pretendia com respeito à esposa e com respeito ao marido? Será que é isso que Paulo tinha em mente, que as mulheres se sujeitem a homens e passem o resto da vida, e esse cara não acrescenta nada para a vida dela? Esse cara só suga, no final não sobra nada. Uma vez eu fui num encontro de pastores e tinha um pastor muito sábio, o reverendo Ricardo Barbosa, nem tudo do Ricardo Barbosa, fantástico Ricardo Barbosa. E aí perguntaram para ele sobre essa questão de divórcio e casamento, e ele contando um caso na igreja dele, de uma mulher que chegou, falou assim: pastor, eu preciso me separar do meu marido. Meu filho, não é assim o caminho, você não pode tomar esse caminho, não pode ser assim, tal. Tentou aconselhar aqui, aconselhar por lá. Ela chegou e falou assim: pastor, se eu me separar desse cara, você como uma mulher que tem uma das pernas amputadas, eu vou passar o resto da minha vida assim. Como é que as mulheres podem se sujeitar a homens que no final da vida delas, na caminhada com elas, a única coisa que vai sobrar para elas é isso, são mulheres amputadas? Será que é isso que Paulo tem em mente aqui? Será que é isso que Deus deseja para os casamentos? Será que é isso que Deus deseja para nós, deseja para o marido, deseja para a esposa? De que maneira eu e você podemos lidar com isso e fazer com que a proposta de Paulo seja um modelo de um relacionamento que promova um crescimento, que promova uma maturidade saudável, e não fazer com que as pessoas usem esse texto? Porque tem muita gente que faz isso. Pega esse texto bíblico e diz: eu sou cabeça, eu é que mando nessa casa, porque a Bíblia diz isso aqui, ó. Você não está percebendo, não. A Bíblia está dizendo. Tem muita gente que usa esse texto para justamente oprimir, para sujeitar o outro. Usa esse texto como um pretexto para oprimir, sujeitar o outro de forma infantil, imadura, irresponsável. Esse cara é um tirano dentro da sua própria casa, que usa até as escrituras para fazer sua vontade, para se autoafirmar de forma brutal, de forma insegura. Será que é isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando nós olhamos para uma expressão como cabeça? Muitas vezes o que vem à nossa mente é a palavra autoridade, é a palavra poder.
E essa palavra, ideia de cabeça como autoridade e poder, ela é muito mais secularizada do que bíblica. Ela não é bíblica. Ela tem um viés muito mais mundano do que um viés bíblico. Quando nós ouvimos a palavra cabeça ou autoridade, nós temos uma linguagem muito mais de poder político, de poder de exercer domínio sobre o outro, o poder de você ser mais forte do que o outro. Será que é isso que Paulo tem em mente? Ou será que essa palavra ela aponta para outra realidade? Será que essa palavra, a cabeça, ela não aponta para uma ideia de afeto, para uma ideia de amor? A imagem, essa linguagem com que nós traduzimos essa palavra tem muito mais da cultura que nós estamos inseridos do que com as Escrituras. Qual deve ser de fato o modelo bíblico de família? O que significa para um homem ser cabeça? Será que todas as decisões é só a responsabilidade dele? No impasse, é ele que tem a última palavra? Que é ele que dá o tom da conversa dentro da sua casa? O que significa que ambos, será que isso significa que ambos, marido e esposa, eles não são corresponsáveis pela família, pelas decisões, e essas decisões não devem ser compartilhadas, deve-se chegar a um consenso, e quando eles não conseguem tomar uma decisão, deixar isso por um tempo necessário? Eu creio que é isso que esse texto está querendo apontar para nós. Quando nós casamos, nós levamos conosco as nossas bagagens. Quais são as bagagens que nós vamos levar para o nosso casamento, para a nossa relação, para a nossa família? Casal que vai casar, às vezes eu peço para eles um pouquinho, descreva um pouquinho da sua vida, fale um pouquinho da sua história, conte um pouquinho da sua criação, conte um pouquinho das suas afeições, das suas emoções, da sua vida espiritual, dos seus relacionamentos dentro de casa. Quais são as bagagens que você está trazendo para a sua casa, para o seu casamento? O que você precisa deixar para o lado de fora? O que você precisa levar para o seu relacionamento? O que você precisa carregar para dentro da sua casa? Quais são as expectativas que você está carregando em relação ao outro? Quais são as expectativas, os anseios que estão no seu coração, que você espera do outro e que o outro espera de você? Muitas vezes carregamos para dentro da nossa casa coisas assim não compreendidas, não reveladas, coisas não amadurecidas, mal compreendidas por nós. Isso é que a gente faz? A gente projeta no outro. A gente projeta no outro idealizações que estão na nossa cabeça em relação ao outro. Às vezes, sempre quando eu dou um curso de casais, eu falo para você: minha amiguinha, você não está casando com o príncipe encantado. Eu quero dizer para você que esse cara está um monte de defeito, que é e você também. Você também está cheio de defeito. Está achando que é o quê? Aquela historinha, né? Os dois viveram felizes para sempre. Eu queria ver se aquele miserável, aquele cara lá da Cinderela, do sapatinho, né? Ele encontrou na festa lá, a menina toda bonita, toda cheirosa, toda arrumadinha. Quero ver se encontrasse dentro de casa, cheirando a pinho sol, não vai lavar. Eu queria ver, tirando a gordura de cozinha. Eu assim: olha, eu vim aqui para experimentar um sapatinho no seu pé. Mas ele viu lá, não ganhou. Então, meus irmãos, quais são as expectativas às vezes que levamos? Quando nós pensamos aqui, Paulo traduz a palavra submissão. Olha aqui, vamos ler de novo Efésios 5, 22, por favor. As mulheres, vão ler comigo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Qual é a compreensão que você tem dessa palavra submissão? Mais uma vez, às vezes ela é mundana, equivocada, empobrecida, influenciada pela nossa cultura sem Deus, que só atrapalha os nossos relacionamentos. Mas será que é isso que Paulo quer trazer para nós? É muito importante que quando nós lemos uma passagem como essa, a gente é bom dizer, eu falei isso no domingo passado, que a igreja do primeiro século, principalmente o mundo romano, ele era dominado pelos homens. Como eu falei no domingo passado, não havia nenhuma lei que garantia, que defendia as mulheres. Nenhuma lei que defendia nem as mulheres, que protegesse as mulheres e as crianças e os escravos. Era um mundo completamente dominado pelo homem. E quando Paulo escreve esse texto, isso é revolucionário, isso é uma bomba. Quando ele pede para os maridos amarem suas esposas, isso é extraordinário. Essa figura do homem, do chefe, do cabeça, para aquele tempo era aquela figura de um patrono, aquele coronel do Nordeste, que tudo girava em volta dele,
as pessoas estavam em volta dele, as pessoas, a sua esposa, seus filhos, suas mulheres, os escravos, os professores. Mas será que essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui para nós? Às vezes nós achamos que esse texto, Paulo está falando para 3 grupos de pessoas. Às vezes nós achamos que esse texto, Paulo está falando assim, Paulo está dizendo assim, o marido e a esposa, os pais, os filhos, o patrão e o empregado. Mas esse texto, Paulo não está falando sobre isso. Paulo, nesse texto de Efésios 5, ele está falando exclusivamente para o homem. Vou repetir esse negócio, hein? Esse texto, Paulo está falando exclusivamente para o homem. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque pedir para a mulher ser submissa era uma redundância. Porque isso ela já fazia. Porque não havia nenhuma legislação que garantia a essa mulher algum tipo de proteção. Então Paulo está olhando para os homens e chamando a atenção deles. Ele vai descrever esse homem no seu relacionamento, em relação à sua esposa, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus filhos, em relação aos seus escravos. Paulo não está escrevendo aqui prioritariamente para as mulheres, mas está escrevendo para os homens. E porque, como eu falei, as mulheres naquele tempo não era uma questão debatida. Mulher naquele tempo não entrava em debate. É tão interessante quando a gente começa a estudar a Bíblia, porque quando Jesus morre, ressuscita, quem vai lá primeiro? Maria Madalena, uma mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. E Maria Madalena entra no túmulo, ela volta correndo, avisando os homens. Pergunta número 1: alguém deu ouvido para ela? As mulheres não tinham vez, elas não eram nem consideradas. E às vezes eu li um autor que dizia assim que acho que os autores bíblicos tiveram que fazer uma força danada para colocar aquilo. As mulheres é que viram primeiro. Eles tiveram que fazer uma força tremenda para dizer que foram as mulheres que viram Jesus ressuscitado primeiro. Mas eles colocaram aquilo lá porque aquilo foi verdade. As mulheres de fato que presenciaram aquele fato. Porque naquele tempo, como eu estou falando com vocês, as mulheres não eram debatidas, elas não eram discutidas. As mulheres não eram nem levadas em considerações, nem legais, nem culturais. Elas tinham que obrigatoriamente se sujeitar aos seus maridos, aos seus homens mandões e por aí afora. Como eu falei domingo passado, para os gregos, as mulheres não eram, para os judeus elas não eram nada. Eles tinham seus casos com mulheres e a sua mulher dentro de casa. Portanto, Paulo está escrevendo prioritariamente aqui para os homens. Né? As mulheres eram pessoas que não tinham direitos assegurados na Constituição Romana. Então Paulo escreve aqui um texto radicalmente revolucionário. Se você pensar aqui num homem que tinha direitos e que podia se dispor da sua mulher do jeito que ele quisesse, no tempo que ele quisesse, da forma que ele quisesse, é o que Paulo está tentando combater esse pensamento. As mulheres não tinham direito algum, eles podiam se dispor dela de qualquer maneira, como podiam se dispor também dos seus filhos e dos seus escravos. O que Paulo faz? Paulo escreve a esse homem. O que ele escreve a esse homem? Ele escreve isso aqui: maridos, ame a sua esposa, cuide dela, respeite, santifique. É isso que Paulo faz aqui. É revolucionário isso. Perceba, meus irmãos, que para a cultura dominada pelo Império Romano, as mulheres não representavam nada, nenhuma força social. Paulo então se dirige aos homens. O que ele está querendo dizer, entre outras palavras, é o seguinte: maridos, vocês não podem viver como os homens do Império Romano vivem. Maridos, vocês não devem ter a conduta como os homens do Império Romano têm. A postura de vocês deve ser completamente diferente dos homens do Império Romano. Os homens do Império Romano, eles não estão nem aí para suas esposas. Eles não se preocupam com elas, eles não cuidam delas, eles não têm nenhuma obrigação para com elas, eles não têm nenhum dever para com elas, eles não têm nenhum dever para com os filhos e nem para com os escravos. Ao invés disso, Paulo pega esses homens, maridos, vocês precisam ser diferentes do povo de Roma. É isso que Paulo está dizendo. A palavra que Paulo usa aqui primeiramente para a população masculina. E Paulo está chamando a atenção aqui, criando uma identidade para esse homem do século I. O que Paulo está dizendo para esses homens, é ensinando a esses homens a serem homens como Deus espera que eles sejam.
O Evangelho revolucionou isso, porque o Evangelho fez com que os homens pudessem ser homens do jeito que Deus quer. E não ser homens conforme o mundo manda, e não ser homens e maridos conforme a sociedade diz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a partir de agora os maridos têm um novo paradigma, têm um novo modelo a ser imitado, têm uma nova referência para a sua conduta. E esse paradigma agora é a relação de Jesus com a sua igreja. Por isso que Paulo fala: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, porque esse é o paradigma novo agora. Não é mais, vocês não podem mais viver como os homens do Império Romano viviam. Vocês não têm mais o direito de fazer o que os homens do Império Romano fazem. Para Paulo, o paradigma da masculinidade, do marido, é Cristo. Não tem ninguém que tenha uma identidade tão masculina do que Cristo. E os homens, Paulo está dizendo, é a Ele que vocês precisam olhar. É a partir dele que vocês devem exercer esse exercício de masculinidade a partir de Cristo e da relação de Cristo com a sua igreja. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, vamos ficar aqui a noite toda falando qual é a relação de Cristo para com a sua igreja. Jesus amou a igreja sendo a igreja suja ainda. Jesus amou a igreja do jeito que ela estava toda nojenta, cheirando mal. Ele amou a igreja. Ele não pegou a igreja perfeita. Ele simplesmente investiu na igreja, trabalhou na igreja e no final ainda morreu por ela. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Olhando assim para o contexto do texto de Efésios, Paulo, depois de apresentar conceitos e princípios tão profundos, tão magníficos, tão majestosos, Paulo então desemboca na experiência cristã do povo de Deus. Ele está dizendo onde ela precisa ser vivida. O povo de Deus precisa viver essa relação na casa e no trabalho. É tão interessante quando a gente lê esse texto, porque praticamente 90%, para não dizer 100%, do tempo que nós passamos, ou é em casa ou é no trabalho. E Paulo escreve justamente sobre a casa e sobre o trabalho, que é a maioria do tempo que nós passamos. E Paulo aqui está chamando a atenção para nós, que essa vida agora é uma vida de fé agora, alcançada de uma maneira completamente diferente, nas suas relações familiares, nas suas relações trabalhistas. O que Paulo está chamando a nossa atenção aqui para nós é de um tempo novo. Quando você lê a carta aos Efésios ela tem um tom só numa conversa. No capítulo 4, Paulo diz assim aos Efésios: vocês, crentes de Éfeso, vocês não devem ser como os gentios, não vivam como os gentios. No capítulo 2, Paulo diz assim: vocês que viviam no seu pecado e nas suas transgressões, ou seja, vocês andavam do passado segundo o curso deste mundo. Para Paulo aqui, pecado é isso, é quando nós vivemos do jeito que o povo de Tabira vive. Isso que é pecado para Paulo. Pecado para Paulo é quando os maridos vivem como todos os maridos vivem na sociedade. Pecado para Paulo aqui é como os maridos vivem. Ele está dizendo: não vivam como os maridos de Tabira. Muitos maridos de Tabira não amam suas esposas, eles não se importam com elas, eles não estão nem aí para elas. Paulo está chamando a atenção de um modo completamente novo de viver, com valores novos, com conceitos novos. Paulo está acrescentando isso ao coração dos homens, dizendo isso para eles: é assim que vocês precisam viver. É tão triste, meus irmãos, às vezes eu fico vendo muitas moças, elas têm sonhos de casar com rapazes da igreja. Muitas moças. Muitas moças tinham sonhos há tempos atrás de casar com seminaristas. Meu sonho é casar com um pastor. Deve ser um mar de rosas. Não é verdade? Não perguntem nada para isso. Elas têm um sonho, sabe por quê? Porque elas acham que esses caras vão amá-las. Porque eles falam de Jesus. Eles cantam Jesus. Eles leem a Bíblia. E quantas decepções a gente encontra? Muitas decepções. Pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja, homens que se dizem cristãos, que não são maridos coisa nenhuma. Maridos conforme Deus quer.
Paulo está dizendo: não sejam como os maridos de Itabira. Os maridos de Itabira não amam as suas esposas, eles não cuidam delas, eles não se importam com elas. É o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Não sejam como esses maridos. Esposas, não sejam como as esposas de Itabira. Muitas esposas de Itabira não se importam com seus maridos, não cuidam deles, não os amam profundamente, pensam só em si. Não sejam o que Paulo está dizendo. Vocês agora não podem mais viver como os gentios. É o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Paulo está chamando aqui, dizendo que cria em nós uma nova condição para nós. O que Paulo está dizendo é que todo o conteúdo da carta aos Efésios é criar uma identidade nova para o homem e para a mulher, para o marido e para a esposa, uma identidade como povo de Deus. Nós vamos perceber que nós somos povo de Deus, e como povo de Deus nós temos uma identidade diferente. Como povo de Deus precisamos viver de forma diferente. Como povo de Deus, o que governa a nossa vida é Cristo. Como povo de Deus, o que governa o nosso coração é Jesus. É triste, meus irmãos. Eu já li aqui nas séries passadas do ano passado, um livro de um autor dizendo assim: o que está acontecendo com o Evangelho, o que está acontecendo com as igrejas, dizendo assim que o número de divórcios nos Estados Unidos entre os casais cristãos é maior entre os cristãos do que entre os não cristãos. O número de adultério entre os casais cristãos é maior do que o número de adultério entre os não cristãos. Paulo está dizendo: nós somos povo de Deus. Vocês têm uma identidade agora em Cristo Jesus. Então Paulo começa a descrever aqui agora como é que nós devemos viver como povo de Deus. E como povo de Deus nós não vivemos como povo de Itabira. Antes nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida em Deus, vida em Cristo Jesus. Ele nos deu uma nova vida. E Paulo está chamando a atenção aqui para uma nova criação, para uma nova humanidade, para um novo homem, para uma nova mulher. Ele está chamando a atenção para nós. O que Paulo diz aqui, meus irmãos, de maneira muito resumida, é que o primeiro Adão, lá atrás, ele corrompeu toda a humanidade com a sua natureza pecadora. Mas Jesus, o segundo Adão, em virtude da sua obediência ao Deus Pai, ele traz agora uma salvação, ele traz uma redenção. Com a ressurreição de Jesus, surge um mundo novo, é inaugurado esse mundo novo, a nova humanidade agora é inaugurada em Cristo Jesus. Se tem uma palavrinha que eu amo nas Escrituras, quando Paulo diz assim: a minha vida está em Cristo. É assim que os maridos têm que viver, é assim que as esposas devem viver. Vocês não podem mais andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês não podem mais andar segundo o desejo do coração de vocês. Vocês não podem mais ser conduzidos por isso. Paulo está dizendo que surge agora uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um marido diferente, uma esposa diferente. Vocês não são essas pessoas como do mundo são. Vocês que estão vivendo em Itabira, vocês que são itabiranos com identidade primária, mas vocês são povo de Deus. Povo de Deus. E esse povo tem uma identidade. E essa identidade está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo chama a atenção: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ai, Jesus. Paulo vai trazer um negócio aqui muito interessante que ele está sugerindo para nós. Primeira coisa, que não existe um superior ao outro. Tem como você ler comigo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, por favor. Vamos ler? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. porque quando provém a mulher, o homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Paulo está dizendo agora que em Cristo Jesus não é mais a linguagem de poder, não é a linguagem mais política, não é a linguagem que nós precisamos viver agora. Paulo está trazendo uma nova maneira da gente viver, estabelecida em Cristo Jesus. Não se trata mais de hierarquia, não se trata mais de autoritarismo, não se trata mais de exercício de dominação, de controle, de poder. Trata-se de um exercício vocacional. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção quando diz que o marido é a cabeça da sua esposa. Veja como Paulo escreve na carta aos Filipenses,
sobre Cristo. Olha o que ele diz em Filipenses 2, versículo 6. Vamos ler aqui comigo? Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual. Sempre temos repetido esse texto. Se o nosso paradigma é Cristo, Jesus tendo todo o poder para julgar, para subjugar, para oprimir, dizer eu que mando, ele não fez isso. Ele abriu mão dos seus direitos, ele assumiu a forma humana e ele serviu. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele serviu, ele amou os seus discípulos. Ele, como sendo Deus, ele tomou a iniciativa de se esvaziar, ele escolhe ser escravo, ele decide ser servo. É isso que Paulo está pedindo para os seus maridos. Quando o marido está perante o altar, ele diz para a sua esposa sim, e a esposa diz sim para o seu marido, o que ele está dizendo para ela é o seguinte: o meu compromisso com você é servir você o resto da vida. É servir você o resto da vida. É o que Paulo está dizendo agora para essa nova humanidade em Cristo Jesus. Eu estou escolhendo você para servir você o resto da vida. É isso que é o casamento. É isso que é a relação conjugal. Não importa o que vai acontecer. E é isso que Paulo está dizendo quando fala que os homens são cabeça da sua esposa. Ele tem que tomar iniciativa. Ele tem que ser proativo. Ele tem que assumir o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? De se esvaziar. De servir. Esse é o primeiro passo que ele precisa dar. De nutrir, de abençoar, de cuidar. É claro, meus irmãos, que a esposa também deve tomar iniciativas. É claro que a gente precisa conversar. É claro que a gente precisa sentar e perceber as decisões juntas. É claro que nós precisamos fazer isso. E é claro que muitas vezes nós precisamos ceder. Mas a questão central a maneira que Jesus foi o cabeça. Como é que Jesus foi o cabeça? Lavando os pés dos seus discípulos. É assim que ele foi o cabeça. E quando ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele vira um para o outro e fala: vocês estão entendendo o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de mestre e Senhor, pois eu sei que eu sou mestre e Senhor. Jesus não tinha nenhuma crise na sua identidade, nenhuma crise em relação à sua pessoa. Jesus não tinha nada disso. Ele dizia: eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, mas vocês não sabem nada disso. E é justamente por saber quem eu sou, não ter crise na minha identidade, que eu faço uma escolha. Eu vou seguir. Eu vou abrir mão do poder. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou amar vocês. Eu vou servir vocês. É isso que Paulo está dizendo com os maridos sendo cabeça. Quando ele diz sim no altar, é isso que ele está dizendo. E aí, meus irmãos, eu sou obrigado a dizer: só não faz isso homens arrogantes e estúpidos. Homens que não têm a menor ideia de quem eles são e sofrem de uma patologia, de insegurança brutal. Eles precisam toda hora estar se autoafirmando através dos gritos, através dos berros, através da força, através do controle, através da dominação. Só vive assim gente que não sabe quem é. Mas se nós queremos nos render essa linguagem de Paulo, a linguagem de Paulo não é a linguagem do poder. A linguagem de Paulo é a linguagem do amor. E Paulo, quando fala aqui sobre submissão na Bíblia, e aí, mulheres, uma das palavras mais ricas da Bíblia é a submissão. Uma das palavras mais lindas das Escrituras, porque mostra uma dinâmica do amor, porque alguém que se submete, ele também abre mão do poder, do controle de poder. Eu sempre falo isso, sempre quando eu dou treinamento para casais, eu sempre falo isso com eles também. Eu falo assim: ó, maridos, amem as suas esposas, porque se vocês amá-las, elas não vão ter dificuldade em se sujeitar a você. A coisa que eu mais quero na minha vida é me sujeitar a alguém que me ame, já provou que me ama. Eu não tenho dificuldade nenhuma de obedecer a essa pessoa, eu não tenho dificuldade nenhuma de relacionar com ele, porque o amor dele é demonstrado não na força. O relacionamento dele não é demonstrado na força, nem no domínio, mas é demonstrado no amor. Eu não tenho dificuldade nenhuma de viver assim. É o que Paulo está chamando. Paulo está chamando nossa atenção para os homens. Ou nós controlamos, ou nós amamos. Ou nós dominamos, ou nós nos dominamos. Não tem outra saída para nós,
As duas coisas, elas nunca acontecem ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu controlo. Ou eu domino, ou eu me dou. As duas coisas não acontecem simultaneamente. O que Paulo está dizendo é muito simples. Homens, não sejam como os homens dessa cidade. Não sejam definidos a partir do paradigma de uma sociedade que perdeu os valores de Deus. Não se deixe moldar por esse tipo de pensamento. O paradigma de vocês é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele amou a sua igreja. Ele serviu a igreja. E aqui eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo: que tipo de homens nós precisamos ser? Que tipo de mulheres nós precisamos ser? Já tem uma resposta. Homens e mulheres semelhantes a Jesus. A minha oração é que o marido olhe para a sua esposa e veja na sua esposa a imagem de Jesus. Olhe para ela e veja alguém que você procura viver como Jesus viveu, que é capaz de encontrar em você a mansidão que Jesus revela, a paciência que Jesus revela, a justiça que Jesus revela, a compaixão que Jesus revela, a alegria que Jesus revela. É isso que a esposa espera do marido e os maridos esperam das suas esposas. As esposas esperam dos seus maridos que eles tomem a iniciativa de amá-los, de cuidar delas, de servi-las. Alguém que é responsável, alguém que olha e se empenha. O texto nos diz: maridos, amem as suas esposas para santificá-las. O que será que Paulo quer dizer com a ideia de santificá-las aqui? Eu só consigo traduzir uma coisa: no relacionamento junto com a esposa. O que Paulo está pedindo para os maridos é ajudarem suas esposas a se parecerem mais com Jesus. Se eles amarem suas esposas, elas vão se parecer mais com Jesus. Se eles demonstrarem neles o amor de Jesus neles, elas vão se tornando mais parecidas com Jesus. E no fundo, é tornar as esposas verdadeiramente humanas, à semelhança de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso parece uma utopia para os tempos de hoje. Porque a gente ouve tanta pesquisa, a gente prefere ouvir o que o mundo está dizendo do que viver como crente dentro da nossa casa. Quantas mulheres, elas não podem abrir a sua boca para falar o que está acontecendo lá. Elas são oprimidas. E vou dizer para vocês, hein? Muita gente dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja. Porque esse espaço aqui dá a ideia, assim, sabe, de que está tudo bem. É como eu disse uma vez, né, aqui na igreja. Parece que na esquina de toda a igreja tem um mistério na esquina. O casal vem quebrando o pau de casa. Quando passa na esquina da igreja, os dois não amam. Bom dia, pastor. Boa noite, pastor. Tudo bem? Volta para a esquina de novo, o pau quebra de novo. Meus irmãos, Paulo está pedindo para a gente mudar essa realidade. E a gente só consegue mudar essa realidade quando Cristo mora em nós. Quando Cristo é a razão da nossa vida. Quando nós nos debruçamos, de fato, a permitir que Jesus molde o nosso coração. A grande missão dos maridos é fazer com que as esposas encontrem toda a plenitude possível daquilo que ela é em Cristo Jesus. A liberdade que ela precisa ter, a alegria que ela precisa ter em Cristo, a segurança que ela precisa ter em Cristo, a grandeza que ela precisa ter em Cristo. Essa é a missão dos maridos, é promover essa grandeza com respeito às esposas, uma grandeza imensa para que ela se pareça com Cristo Jesus. E a gente só tem um jeito, a gente precisa da graça, a gente precisa do Evangelho, a gente precisa de Jesus para transformar a nossa vida, para mudar o nosso coração. Não é a ausência da cabeça ou a negação dela que Paulo está dizendo. Também não é autoritarismo tirano, ser cabeça para me concluir. É o marido descer do lugar onde ele está, tomar a iniciativa e servir, e amar, e cuidar. Ele tem que dar esse primeiro passo, está promovendo a esposa para que ela seja santificada, para que ela se torne mais parecida com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, esse é o projeto de Deus para a família. São valores inegociáveis. Nós não abrimos mão dessa ideia do marido ser líder e da esposa ser submissa, porque nós entendemos de uma forma diferente. Minha oração é que eu veja isso na sua vida.
Minha oração é que as esposas vivam isso, que os maridos vivam isso. Minha oração é que vocês aprendam a permitir que Jesus controle a vida de vocês todos os dias. Eu queria orar pela sua vida.